Bem-vindos ao nosso canal de Leigo para Leigos. Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e hoje o vídeo é sobre a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Neste vídeo vamos explorar o que é a OTAN, sua formação, os países membros e seus objetivos. Faremos isso de forma neutra e imparcial, apresentando os fatos históricos e informações relevantes sobre essa importante aliança. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente. O que é a OTAN? A OTAN é uma organização internacional de defesa mútua e cooperação militar formada por países da América do Norte e da Europa. A sigla OTAN vem do significado inglês North Atlantic Treaty Organization, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aliança é baseada no princípio de que um ataque armado contra um membro será considerado um ataque contra todos e todos os membros responderão coletivamente. A OTAN é uma organização política e militar que promove a estabilidade e a segurança entre seus membros. Sua estrutura inclui uma cúpula de chefes de estados e governo, um Conselho do Atlântico Norte, um comitê militar e uma estrutura de comando integrada. Formação da OTAN. A OTAN foi criada em 4 de abril de 1949 durante a Guerra Fria, em resposta à crescente ameaça apresentada pela União Soviética. O Tratado do Atlântico Norte estabeleceu a OTAN. Foi assinado por 12 países fundadores. O Tratado do Atlântico Norte, que estabeleceu a OTAN, foi assinado por 12 países fundadores: Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. A formação da OTAN foi impulsionada pelo receio de que uma agressão militar soviética na Europa Ocidental poderia acontecer. Os países membros acreditavam que, ao se unirem em uma aliança, poderiam dissuadir a União Soviética de qualquer ação ofensiva. A OTAN também foi vista como um meio de estabelecer uma defesa coletiva e fortalecer os laços transatlânticos entre a Europa e os Estados Unidos. Países membros da OTAN. Atualmente, a OTAN conta com 30 países membros. Além dos 12 países fundadores, os membros atuais são Albânia, Alemanha, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Grécia, Hungria, Letônia, Lituânia, Montenegro, Macedônia do Norte, Polônia, República Tcheca, Romênia, Turquia. É importante ressaltar que a adesão à OTAN é voluntária e requer o consenso de todos os membros. Os países interessados em se juntar à aliança devem demonstrar compromisso com os princípios democráticos, estabilidade regional e capacidade de contribuir para a defesa coletiva. A expansão da OTAN para o leste europeu, após o fim da Guerra Fria, foi vista como uma medida de segurança para esses países, que buscavam se integrar ao Ocidente. Objetivos da OTAN. Os principais objetivos da OTAN podem ser resumidos em 3 pontos-chave. Defesa coletiva. A OTAN busca garantir a defesa coletiva de seus membros segundo o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte.
Um ataque armado contra qualquer um dos países membros é considerado um ataque contra todos. Isso significa que caso um país membro seja atacado, outros membros devem prestar assistência militar e apoio para sua defesa. Essa cláusula do artigo 5 é considerada um núcleo da aliança e foi invocada apenas uma vez na história da OTAN, em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Dissuasão e segurança. A OTAN busca dissuadir potenciais agressões por meio de sua presença militar e capacidades de defesa. Ela mantém uma presença significativa na Europa e no Atlântico Norte, realizando exercícios militares conjuntos e operações de vigilância. Durante a Guerra Fria, a OTAN desempenhou um papel central na dissuasão das ameaças soviéticas, mantendo uma postura defensiva e pronta para responder a qualquer agressão. Após o fim da Guerra Fria, a aliança adaptou sua estratégia para enfrentar novos desafios à segurança, como o terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e a cibersegurança. Diálogo e cooperação. Além de sua função de defesa coletiva, a OTAN promove o diálogo e a cooperação entre seus membros e com outros países e organizações internacionais. Ela busca fortalecer a estabilidade e a segurança internacional por meio de parcerias estratégicas e colaboração em áreas como gestão de crises, desenvolvimento de capacidades militares e operações de paz. A OTAN mantém um diálogo político com países parceiros e organizações como a União Europeia, as Nações Unidas e a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a fim de promover a segurança e a estabilidade em um contexto mais amplo. A OTAN tem participado de diversos conflitos ao longo de sua história, tanto antes quanto depois do fim da Guerra Fria. Abaixo estão alguns dos principais conflitos em que a OTAN esteve envolvida nas últimas décadas. Guerra de Kosovo, 1999. A OTAN interveio militarmente na Guerra do Kosovo, uma região disputada na antiga Iugoslávia. A aliança realizou uma campanha de bombardeio aéreo contra as forças iugoslavas para deter os ataques contra a população civil kosovar. Essa intervenção foi conduzida sem mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que gerou debate sobre o papel da OTAN na segurança global. Guerra do Afeganistão, 2001. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, a OTAN invocou o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte pela primeira vez em sua história. A aliança liderou uma coalizão internacional para combater a Al-Qaeda e remover o regime talibã do Afeganistão. A OTAN assumiu a responsabilidade pela segurança no país, estabelecendo a missão de apoio resoluto no Afeganistão, Resolute Support Mission, em 2015. Operação Liberdade Duradoura, 2001. A OTAN também participou da Operação Liberdade Duradoura, uma campanha global contra o terrorismo lançada em resposta aos ataques de 11 de setembro. A aliança apoiou militarmente os esforços dos Estados Unidos para combater o terrorismo em várias regiões, como no Golfo Pérsico, no Mar Mediterrâneo e no Chifre da África.
Intervenção na Líbia, 2011. A OTAN interveio na Líbia durante a chamada Primavera Árabe, quando uma rebelião contra o regime de Muammar Gaddafi eclodiu no país. A aliança realizou operações aéreas para impor uma zona de exclusão aérea e proteger a população civil. A intervenção levou à queda do regime de Gaddafi, mas também gerou debates sobre os limites do mandato da OTAN e as consequências pós-conflito. Apoio à Ucrânia, 2014 em diante. A OTAN tem fornecido apoio político, militar e técnico à Ucrânia desde o início da crise na Ucrânia em 2014. A aliança condenou a anexação da Crimeia pela Rússia e a intervenção russa no leste da Ucrânia. Ela tem trabalhado para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia, fornecendo treinamento e assistência técnica. A OTAN não possui bases militares permanentes sob seu comando direto. No entanto, a aliança estabeleceu acordos e parcerias com países membros e parceiros para o uso de instalações militares em diferentes regiões. É importante ressaltar que essas instalações podem variar em termos de tamanho, capacidade e propósito. Vou listar aqui para vocês alguns exemplos das bases espalhadas pelo mundo. Na Alemanha existem 3 bases. Na Bélgica, 1, Canadá são 3, Dinamarca 2, Espanha são 2, Estados Unidos 3, França 3, Grécia 2, Itália 3, Países Baixos 2, Polônia 2, Reino Unido 3, Turquia 2. É importante observar que a disponibilidade e o acesso às instalações podem variar de acordo com os acordos entre a OTAN e os países hospedeiros, bem como a necessidade e circunstâncias específicas de cada momento. A lista fornecida é apenas uma amostra ilustrativa das bases e instalações comumente associadas à presença ou cooperação da OTAN. A OTAN não possui bases militares na Ásia, uma vez que sua área de atuação principal é o Atlântico Norte e a Europa. No entanto, a OTAN tem estabelecido parcerias com países asiáticos por meio de diálogo político, cooperação em segurança e exercícios conjuntos. Essas parcerias visam promover a estabilidade e a segurança regional na Ásia. Além disso, a OTAN pode realizar operações fora de sua área geográfica em resposta a crises e desafios globais. É importante mencionar que, embora a OTAN não possua bases na Ásia, alguns países membros da OTAN, como os Estados Unidos e Reino Unido, têm bases e presença militar em vários países asiáticos. Essas bases e instalações são estabelecidas em acordos bilaterais com os países anfitriões e não estão sob o comando direto da OTAN. Alguns exemplos de bases militares dos países membros da OTAN na Ásia incluem: Base Naval de Yokosuka, no Japão, operada pelos Estados Unidos. Base Aérea de Kadena, no Japão, operada também pelos Estados Unidos. Base Aérea de Osan, Coreia do Sul, operada pelos Estados Unidos. Base Naval de Diego Garcia, território britânico ultramarino no Oceano Índico, operada pelo Reino Unido em cooperação com os Estados Unidos. Essas bases são utilizadas para fins estratégicos e de defesa, permitindo que os países membros da OTAN
tenha uma presença e capacidades militares na região asiática. No entanto, vale ressaltar que essas bases não são diretamente controladas ou administradas pela OTAN. Também é importante ressaltar que o envolvimento da OTAN em conflitos ocorre por meio de decisões tomadas pelos países membros, que contribuem com recursos militares e participam de operações sob o mandato da aliança. A OTAN atua como uma plataforma para coordenar e facilitar essas intervenções, buscando alcançar os objetivos de defesa coletiva e segurança regional. A expansão da OTAN é um tema que é discutido periodicamente pelos países membros da aliança. A decisão de admitir novos membros é tomada por consenso entre os países membros existentes. Aqui estão alguns países que estão tentando entrar em definitivo na OTAN ou que já entraram. Macedônia do Norte. Em 2019, a Macedônia do Norte assinou o Acordo de Prespa, que encerrou uma disputa de longa data com a Grécia sobre o nome do país. A mudança de nome para a República da Macedônia do Norte removeu um obstáculo significativo para a adesão à OTAN. Em junho de 2020, a Macedônia do Norte se tornou o 30º país membro da aliança. Montenegro. Montenegro se tornou membro mais recente da OTAN em junho de 2017. A adesão de Montenegro foi vista como parte dos esforços da OTAN para fortalecer a estabilidade na região dos Balcãs Ocidentais. Geórgia e Ucrânia. A Geórgia e a Ucrânia têm manifestado interesse em aderir à OTAN. Ambos os países têm buscado parcerias mais estreitas com a aliança e têm trabalhado para implementar reformas em suas instituições de defesa e segurança. No entanto, a perspectiva de adesão desses dois países tem gerado debates e discussões entre os países membros da OTAN, com preocupações sobre possíveis implicações políticas e de segurança. Destacamos que a adesão à OTAN requer o cumprimento de critérios específicos como estabilidade democrática, a capacidade de contribuir para a defesa coletiva, o respeito ao Estado de Direito e a resolução pacífica de disputas. Além disso, qualquer expansão futura da OTAN exigiria o consenso de todos os países membros. A posição da OTAN em relação à China tem evoluído ao longo do tempo e reflete a crescente importância da China como um ator global e suas políticas que têm impacto na segurança internacional. A OTAN reconheceu que a ascensão da China traz desafios e oportunidades para a segurança internacional. Os líderes da OTAN têm destacado questões como a modernização militar da China, o aumento das atividades marítimas, as práticas comerciais, as ameaças cibernéticas e também as violações dos direitos humanos, como preocupações relevantes para a segurança coletiva. Essa é uma posição da OTAN que nem sempre é a realidade do que acontece no mundo. Só para deixar claro. Diálogo político. A OTAN busca desenvolver um diálogo político construtivo com a China sobre questões de interesse mútuo, como o controle de armas, não proliferação, segurança cibernética e mudança climática. Em 2019, a OTAN emitiu uma declaração conjunta com a China, estabelecendo áreas potenciais para a cooperação prática. Monitoramento de atividades.
A OTAN tem aumentado sua vigilância e monitoramento das atividades chinesas que possam ter implicações de segurança. Isso inclui a atenção a desenvolvimentos militares, a presença da China em águas internacionais, incluindo o Mar do Sul da China, e as capacidades cibernéticas da China. A OTAN tem trabalhado para fortalecer a resiliência dos países membros e parceiros diante de desafios emergentes, incluindo aqueles relacionados à China. Isso envolve aumentar a conscientização sobre as ameaças, melhorar a segurança cibernética, promover a diversificação das cadeias de suprimentos críticas e investir em capacidades de defesa e inteligência. Cooperação com parceiros. A OTAN tem estabelecido parceria com países asiáticos, como Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, para compartilhar informações, realizar exercícios conjuntos e promover a estabilidade regional. Essas parcerias visam lidar com os desafios de segurança comuns, incluindo a crescente influência da China. É importante observar que a OTAN é uma aliança de defesa coletiva centrada no Atlântico Norte e suas atividades relacionadas à China estão dentro do escopo da segurança coletiva e dos interesses dos países membros. A abordagem da OTAN em relação à China continua a evoluir em resposta aos desenvolvimentos políticos e de segurança globais. Até aqui exploramos o que é a OTAN e seus objetivos. Vimos que a OTAN é uma aliança de defesa mútua e cooperação militar formada por países da América do Norte e da Europa. Ela foi estabelecida durante a Guerra Fria e tem como objetivos a defesa coletiva, dissuasão e segurança de seus membros. Mas vemos também que a OTAN serve para garantir os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Vários países são banhados pelo Oceano Atlântico Norte. Aqui está uma lista dos principais países que possuem litoral ao longo do Atlântico Norte: Canadá, Estados Unidos, Islândia, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Alemanha, Países Baixos, Bélgica, França, Portugal e Espanha. Esses países têm um acesso direto ao Oceano Atlântico Norte, ou possuem mares e costas que fazem parte dessa extensão do oceano. Cada um desses países contribui de forma diferente para a dinâmica regional e para a segurança marítima do Atlântico Norte. Vale ressaltar que alguns desses países possuem territórios ultramarinos ou ilhas que também são banhadas pelo Atlântico Norte, expandindo ainda mais a sua presença. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative os sininhos de notificações, dê seu like, comente e compartilhe. Mas me respondam, se o tratado é do Atlântico Norte, por que vários países, principalmente na parte interna da Europa ou banhados pelo Mediterrâneo, fazem parte da OTAN? Por que países da Ásia fazem cooperação militar com a OTAN se são banhados pelo Oceano Pacífico? Sim, mais uma vez a resposta é para garantir a hegemonia militar americana. Hoje não há Guerra Fria. Qual a justificativa para que muitas das bases contam com um arsenal nuclear? A OTAN é uma aliança que se baseia no princípio de dissuasão nuclear, o que significa que alguns países membros da OTAN, como Estados Unidos, França e Reino Unido,
possuem arsenais nucleares independentes. Esses países são conhecidos como Estados Nucleares da OTAN. Os Estados Nucleares da OTAN mantêm sob sua autoridade exclusiva e são responsáveis por sua segurança e emprego. Essas armas nucleares são consideradas uma parte integrante da política de defesa e dissuasão desses países. A presença de armas nucleares em territórios de países membros da OTAN está sujeita a acordos e arranjos específicos entre esses países e estados nucleares. Apesar de que nem todas as bases possuam arsenal nuclear, principalmente as bases navais, contam com suporte para navios e submarinos que contenham ogivas, para que possam realizar ofensivas quando necessário. A localização exata dos arsenais nucleares e as bases onde eles podem ser armazenados são consideradas informações altamente confidenciais e não estão publicamente divulgadas. A segurança e o controle dessas armas são uma prioridade máxima para os países que as possuem. E aí, meus leigos, esse foi o vídeo. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe, deixe seu like e ative os sininhos de notificações. Mas o que você achou disso tudo? Tchau!